coisa bem. Aniversário! Aniversário. Deixa eu falar. Ok. Houve um equívoco. Sabe o que é isso, Fernanda? Você sabe. Sabe o que é, Benê? O quê? Pedrosa, você sabe o que é isso? Não faço ideia. É amassar. É amassar. Alguém foi amassado por quem? Eu quero ver a dança agora. Eu quero ver. Quero ver participar dessa festa. Entra. Isso aí é um saco vazio, parecia o Vasco ontem. Ninguém tá precisando porque eu tenho nem Parou em pé. Vai. Rolo compressor. Agora tudo, Pedro. É o rolo compressor. Eu falei, respeita o momento. É o rolo. Ei, Pedro! Vou bater na sua... Viu minha cavalaria ontem? Viu meu Justin Bieber? Bate a cavalaria mesmo. Rolo compressor. É o rolo. Ó o rolo compressor. Rolo compressor. Continuação não tem Não jeito. tem, vai me fechando aqui, ó. Tu é brabo, Ai, não tô fechando a vinheta? Me tira um rodão, quero ir embora agora. Ok. Houve um equívoco. Olha ele aí, ó. Aí, Pedro, toma a bolinha aí, Pedro. Vem aqui, ó. A bolinha, Pedro. Ai, é festa! Aí, ó, igual a bolinha do Vasco ontem. Aí, ó. Ô, Pedrosa. Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda Maia. Fala com ele aí perto. Fala, hoje é seu dia. Boa tarde, Pedrosa. É. Oi. Boa tarde. Será que vai ter gol do Fogão hoje? Aqui, ó. Deixa eu pegar meu chapéu. Sabe por quê? Eu não contei pra vocês, né? Eu esqueci, ô Venê, Por quê? de mandar o convite Pra quem? de aniversário. Não sabia? Ah, Não? não 2 sabia. aninhos. Não sabia? Não sabia. Lembra que vocês falaram ontem pra mim Ih, que o estádio Newton Santos era o salão de festas do Lucas Pedrosa? não, de Aí todo eu- mundo. Pedrosa. Ele é abusado, né? Ele é abusado. Aí eu vou pedir pro DJ Careca, deixa eu pegar outro chapéu. Eu vou pedir pro DJ Careca fazer, sabe o quê? Colocar uma música de parabéns, Vini. Vamos bater palma bem forte, Vamos. porque tá fazendo 2 aninhos. Sabe do quê? Do quê? Todo dia 5 de novembro eu aplico um 3-0 nele. Lá no salão de festa. Êêêê! O quê? É essa data querida. Felicidade. Venê, 5 de novembro de 2024. Sabe onde eu tava? Ah, No estádio Newton Santos. Sabe quanto foi? 3-0. 5 de novembro de 2025. Sabe onde eu tava? Newton Santos. Sabe quanto foi? 3-0. Que loucura! Mas, ó, deixa eu falar, Pedrosa. Como eu sou sua amiga, Senhor, derrama. Tem isso? eu vou dizer uma coisa. Ô, Pardal, por favor. Traga aqui que esse programa aqui é um serviço público. Negócio de identidade. Tô sem Vai identidade. Vem, pode vir pra esse Pardal. Ó, Eu acho por favor. que fosse resenha só, cara. Olha aqui. Porque ela não zoava, hein? Tô cansada. Olha aqui, ó. Poupa tempo do fogão. Poupa tempo. Pra quem não tá entendendo, roda o VT do programa de ontem. Rodou. Continuação não tem jeito. Deu ruim? né, João? Ah, não acredito que deu. Tá vendo, bebê? Eu te falo, cara. Você tá secando Os astros, eles não corroboram com isso, irmão. Pedro. Eles não corroboram. Veni, ontem foi o seguinte. Sabe aquela festa daquele teu amigo antigo? Sim. Que, porra, ele te convida. E tu não pode deixar de ir. Sim. Foi o Vasco ontem. É isso. Entendeu? Roda Foi o parecer que não VT queria ir. do serviço Poupa Tempo do Fogão. Rodou. David Ricardo ou Robert Renan? É Poupa tempo. peixe. Craque da zaga. Não, Poupa tempo não. Robert Gente, poupa tempo não. Poupa tempo, gente. O cara é o craque da zaga, porra. Você vai votar em quem? Ok. Houve um equívoco. Eles foram bonzinhos, tá? Cadê?
Porque você acha que acabou por aí, Lucas Pedrosa? Não. Roda mais aí o poupa-tempo do Pedrosa. Eu Cadê? produzi uma máquina de programa acaba 1h55, 2 horas. Vamos poupar o tempo rapidinho. A gente ainda tem que falar de Flamengo e São Paulo. Ainda tem jogão aí pela Fluminense e liderança. Mirassol. Você tá falando que todos são poupa-tempo? Não falei isso. Pô, era Vamos começar com o poupando o tempo? Léo Jardim. Léo Jardim. Com todo Vitinho respeito ao Léo Puma. Lincoln. Hã? Vitinho ou Puma? Vitinho. Ai, difícil, hein? Tá rindo? Pode rodar que tem mais um. Cadê o poupa-tempo do Pedrosa? Cadê? Isso aqui é poupa-tempo? Não. Hoje? O Barbosa? Não, Barbosa. Isso aqui é poupa-tempo? Ah, não. Bom, ô Pô, a Pedrosa. gente botou no Barbosa, irmão. Hoje. Isso aí é sacanagem. A gente botou no Barbosa. Já que o Pedrosa disse que perdeu a identidade, que o CPF tá cancelado, estamos aqui, então, abrindo o serviço poupa-tempo. Depois eu tenho que dar um recibo pra você, tá bom, Pedrosa? Mas sai rápido o documento? Sai, eu já muito, fui. muito. Sai rápido. É bem rápido. É rápido. Aqui, ó. Esse documento aqui, ó. Vê se isso aqui é poupa-tempo. Ô, Vênia Casagrande. Toma! Fala comigo aqui, ó. Deram a vida. Cadê, ó? Cadê? Aí, ó. Vê se meu Alex Telles é poupa-tempo. Eu tive uma dúvida, Venia. Vê, meu Savarino. Vê se isso aqui é poupa-tempo. Agora, aqui, ó. Ah, é gol contra. É gol do meu David Castro, camisa 57. É gol. Vê se isso aqui é poupa-tempo, meu menino. Toma! Agora vem aqui, meu bebê reborn. Ó, vê se meu bebê... Foi lá, parecia Daiane dos Santos. Plum, Pedrosa. Ai, meu Deus. Gol do André, do Arthur. Toma! Aqui, esse aqui... Jogou fino. Mas esse aí sempre joga o fino. Isso aqui jogou fino do fino. Inclusive, pessoal da lavanderia, pode mandar pra mim o valor da conta que lavou o terno do meu Marlon Freitas. Tá bom? Que a mamãe paga. Agora bota a música pra mim. Tá assustado com o meu Justin Bieber, Lucas Pedrosa? Será que eu sou fã, tá ligado? Placar mentiroso. Fizeram a festa mesmo. Toma! Eu te falar. Estão deitando e rolando. É raro, né? Mas aproveita que deve ser a última vez no ano. Ela mostrou o Alex Telles. Queria saber contra quem o Alex Telles perdeu o pênalti na Copa do Brasil. Ontem ele ganhou. Ó ele aqui, ó. Mental forte. Pra finalizar, ô Cris, O problema vou é dia mostrar 5 aqui. de novembro, cara. Vou mostrar aqui, ó. 5 de novembro? É, não é isso? Não podia acontecer. Vocês não vão tirar minha paz hoje. Aqui, ó, vou mostrar aqui o recibo. Clube de Regatas Vasco da Gama, valor 3 gols pra conta, na conta da mamãe, Campeonato Brasileiro, Estádio Newton Santos, Lucas Pedrosa. Sabe por quê, ô Pedrosa? Ficou barato. Toma! Por favor, Pardal. Ficou barato? Eu vou deixar aqui que eu vou chamar o meu VT. Se não fosse o teu Léo Jardim, olha... Ó, palmas, pra produção de Fernanda Maia. Se não que fosse show, o meu hein? Léo Jardim, o Botafogo tava na semi da Copa do Brasil. Olha! Que Deixa o meu entretenimento! Justin Bieber. Olha o Justin Bieber aqui, ó. Olha o Justin Bieber, ó. Agora, show aí. agora o homem engrenou, hein? Agora o homem engrenou, hein? Jogou meu muito. Justin Bieber, hein? Meu fogão venceu o Vasco. 3-0 no Newton. Um super jogo do Botafogo, gols do Alex Telles, Arthur, deu cambalhota, pirueta, David Ricardo, foi do Léo Jardim. Gol contra. Foi de não sei o quê. Foi do meu menino. Flavinic tava lá, eu não aguentei, sabe o que eu vi? Quando eu vi o Flavinic lá com a canópula do SBT, Agora vai. falei, Pedrosa, fala comigo, Pedrosa. Rodou. Fim de jogo no Newton Santos. No apagar das luzes, Fernando Diniz discute com Piton, gesticula, aponta e mostra irritação. Enquanto os jogadores do Botafogo comemoram e David Ancelotti deixa o campo tranquilo depois da melhor atuação do time com o técnico. 90 minutos assim, não jogamos.
em nenhum jogo. Tivemos momentos bons, mas com essa continuidade não tivemos. Mas temos que manter equilíbrio, porque não todo era ruim outro dia e não todo é fantástico hoje. Botafogo dominou o jogo desde o início. Depois do bom lançamento do Marlon Freitas, Vitinho tocou para o Santi Rodrigues. A bola passou perto da trave. De volta ao time, Joaquim Corrêa tentou de cabeça e o Léo Jardim espalmou. O goleiro do Vasco trabalhou de novo quando Vitinho finalizou. Nessa jogada, Santi Rodrigues recebeu livre, bateu e o Léo Jardim fez outra boa defesa. A pressão do Botafogo surtiu efeito quando Corrêa foi derrubado por Cuesta. O árbitro marcou pênalti. Alex Telles cobrou com força e fez justiça ao time que jogava melhor. O lateral vem travando um duelo com o goleiro do Vasco ultimamente. Eu já tinha feito no Léo Jardim, depois perdi na disputa de pênaltis, então foi um pênalti, confesso particularmente, foi um pênalti. Logo no início do segundo tempo, Corrêa acertou o travessão. O Tuco foi elogiado depois. Tuco é um jogador nesse momento que está bem, está acabando o seu período de adaptação. E nos últimos partidos é um jogador sempre mais importante pelo time. Alex Telles levou perigo nessa cobrança de falta. O Vasco tentou equilibrar o jogo. Andrés Gomes fez boa jogada, mas o Mita e o próprio Andrés não pegaram bem na bola. Logo depois, Arthur tabelou com o Savarino e perdeu uma chance incrível. Mas ele se redimiu. Em outro bom passe do Savarino, Arthur, dessa vez, colocou para dentro na saída do Léo Jardim. Era o segundo de uma noite que lembrou 2024 para os alvinegros. Eu acho que foi muito próximo, sim, do que também a torcida espera, do que nós esperamos do Botafogo. E agora dar sequência, continuar com essa confiança lá em cima, com o nosso pé no chão, mas ao mesmo tempo confiar no trabalho, porque a gente tem uma equipe muito boa. Tem as fotos aí ao lado de vocês do momento mais especial do clube. Então eu tenho certeza que isso nos motiva diariamente para a gente poder buscar mais uma vez essa vaga na Libertadores e poder alçar voo mais alto. Atordoado, o Vasco sofreu mais um. Cuiabano chutou, a bola desviou e sobrou para o David Ricardo. O zagueiro de peixinho fez o terceiro do Botafogo e garantiu a vitória alvinegra. Depois de 2 empates, o Botafogo... Fala do fogão agora, Pedrosa! Fala do fogão agora! Cadê? Viu meu Justin Bieber aí arrebentando a boca do balão? Fala aí, cadê? Cadê teu zagueiro, hein? Se vira agora aí no estúdio, Pedrosa. Vamos seguir a reportagem. Depois de 2 empates, o Botafogo volta a vencer no Campeonato Brasileiro e se firma na zona de classificação para a Libertadores. Já o Vasco perde o segundo jogo seguido e estaciona na 9ª colocação. O Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo. E eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta, na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que, uma vitória meio inquestionável. Enquanto o Vasco ainda vê a Libertadores distante, o Botafogo está quase lá. Vem com seu fogo do que hoje eu tô com raiva. Pique cachorrão, tu vê pique Fernanda Maia. Cabelo na bunda e a camisa do fogão. Hoje nós quebra tudo. Ô, Vinique, não deixa ela entrar na tua matéria assim não, cara. Hoje nós quebra tudo. Isso aí tá quebrando ali o teu trabalho, cara. Não deixa isso acontecer, não. Ô, Pedrosa, queria tanto te ver hoje. Falei, puxa, queria encontrar o meu amigo Lucas Pedrosa. Todo dia. Queria encontrar com ele. Olha ele Ô, aí, Pedrosa, vamos falar sério agora? O que você tá rindo, Vene Casagrande? Respeita o nosso amigo.
Veli, agora eu tô preocupado, Veli. Agora. Sabe por quê? O Botafogo tá chegando perto do empate. Faltam 40 vitórias agora. Vocês, dois engraçadinhos, não vão tirar a minha paz hoje. Pedrosa, já vou contigo, que eu quero saber o que aconteceu com o Vasco. Nada. Que eu acho que... A casa caiu, a festa acabou. Esse placar, gente, ele conta muito, ele fala muito sobre o reflexo da noite dos dois. E por isso um placar tão elástico, um 3-0. O Botafogo fez uma das suas melhores partidas, talvez de completa a melhor partida com o Ancelotti. E o Vasco fez uma partida muito abaixo, depois de uma sequência tão positiva. Contra o São Paulo, o Vasco fez um bom primeiro tempo. As coisas do jogo levaram o Vasco para aquele placar adverso. Mas ontem o Vasco jogou muito mal. Eu quero já ver o Pedrosa se estressando. Vene Casagrande, quando começou, saiu a escalação. Justin Bieber, Savarino. Falei, Ancelotinho, faz o simples. Mas deu certo, calou minha boca, Vene Casagrande. Pois é. Ele mudou bastante ali o Botafogo e deu certo, né? Deu muito certo, a gente pôde ver um Botafogo extremamente soberano na partida. O placar não é nem um pouco mentiroso, eu acho que o Botafogo jogou muito mais que o Vasco da Gama. Uma exibição assim que não deixou em nenhum momento o Vasco chegar perto. Teve um lance ali que até o Vasco chegou perto, mas perdeu a oportunidade. Mas foi apenas esse susto, porque dentro dos 90 minutos a gente pôde ver um Botafogo muito melhor. Alguns jogadores crescendo muito de produção. O próprio Marlon Freitas jogou muito bem. Muito. O Tuco Correia também jogando bem novamente. O Alex Telles é um jogador que a gente sempre elogia aqui. De fato, ele tinha caído um pouco de produção e voltou a performar muito bem. O próprio Arthur, que fez o segundo gol, voltou a fazer um gol, isso dá mais confiança ao jogador. A gente pôde ver um Botafogo com um plano de jogo perfeito do Ancelotti. A grande dúvida é como vai ser o próximo jogo, porque essa é a máxima do trabalho dele, né? Essa inconstância de um jogo para o outro e até mesmo dentro de uma partida. Só que nessa partida, em nenhum momento ele deixou o nível cair de rendimento, muito pelo contrário, amassou o Vasco até o último minuto e, repito, não foi um placar nem um pouco mentiroso. Foi um placar extremamente justo, o Botafogo jogou muito bem. Agora, tem um ou outro jogador que pode evoluir mais ainda, o próprio Arthur Cabral, um jogador que pode evoluir muito mais, espera-se muito mais dele, mas de uma maneira geral, coletivamente falando, a gente pôde ver um Botafogo muito bem, muito feliz na noite de ontem. Meus destaques pra mim fica pelo o Tuco Correia, que eu brinco aqui, chamo ele de Justin Bieber, fez mais uma vez uma bela partida, só saiu porque pediu pra sair, tá? Vou deixar isso bem claro, o Ancelotinho não quis tirar ele. E o Alexander Barbosa, porque às vezes que o Vasco tentou, ele deu um bote certeiro, ele dá uma confiança na zaga, um jogador muito importante. Ô, Pedrosa, vamos misturando aqui, que eu quero que você também fale do seu Vasco da Gama. Sim. O que aconteceu? Tava desplugado da parede? O Vasco jogou muito mal ontem, Pedrosa. E eu gostaria de falar do Botafogo também. Eu acho que uma coisa tá atrelada à outra. Não tem como você dissociar o jogo do Vasco ao jogo do Botafogo. Perfeito. Boa tarde a todo mundo, depois de 15 minutos sendo esculachado nesse programa. Com razão. Adivinha, sabe quem eu sou? Igor Jesus contra o PSG. Vai. Que é, garoto? Vai. Olha só, vamos lá. Primeiramente, o Vasco da Gama entrou com uma formação que foi a que a gente trouxe aqui ontem e, na minha opinião, se eu falar que essa formação era errada, é ser totalmente engenheiro de obra pronta. O Vasco, por exemplo, tem muita gente questionando a titularidade do Verratti. Contra o Red Bull Bragantino fora de casa, o Verratti foi titular. E o Vasco fez uma das suas melhores partidas sob o comando do Fernando Diniz. Então uma coisa não está atrelada à outra. Não é um jogador que faz um time jogar mal. Assim como o Tietchan foi mal ontem, não é só o Tietchan que faz o Vasco jogar mal. É um coletivo. Primeiramente, como o Botafogo veio? Ele colocou o Santi, o Savarino e o Tuco Correia um pouco mais próximo ali do Arthur Cabral. 4 jogadores de homem de frente e eles se movimentam o tempo inteiro, são jogadores extremamente inteligentes. E aí o Vasco da Gama estava com um grave problema nessa primeira linha de marcação. Então, seja o Barbosa, o Danilo ou o Marlon Freitas, toda hora eles estavam tentando encontrar... Você acha que o Diniz foi surpreendido? Acho que foi. Acho que foi surpreendido. Não tenho dúvida em relação a isso. Porque o Botafogo estava toda hora buscando a bola longa atrás dos volantes. E como o Barros toda hora estava descendo para fazer a saída de terceiro zagueiro, no meio do Carlos Cuesta e também do Robert Renan, esse meio ficava sem gente para povoar. E o Tietchan não fez uma boa partida ontem. Ele foi um dos piores em campo ontem, mas repito, não é só uma culpa dele. Isso tem muito a ver com a pressão que não estava sendo feita. O Botafogo estava tendo liberdade para poder explorar essa bola no meio e também espetar tanto o Vitinho
quanto Alex Telles e conseguir contribuir também para dobrar em cima do Pumita e do Piton. Então o Botafogo, durante os primeiros 30 minutos, ele ensinou o Vasco a jogar futebol. Foi o que aconteceu ontem. O Vasco não viu a cor da bola. Foi um massacre do Botafogo, principalmente nos primeiros 30 minutos, e que o Botafogo já deveria ter feito o gol se não fosse o Léo Jardim. Depois dos 30 minutos, o Vasco equilibrou um pouquinho a partida. Só que aí veio o pênalti, o Botafogo continuou bombardeando o Vasco da Gama, veio o pênalti feito pelo Carlos Cuesta, justamente porque, Pedrosa, a culpa dele pode até ser, mas o ponto é, se o cara tá sendo bombardeado, se o cara tá sendo toda hora atacado, em algum momento ele vai errar. E tinham 3 jogadores ontem extremamente sobrecarregados. O Cuesta, o Robert Renan e o Barros, porque os jogadores da linha de frente, como o Carlos Andrés Gomes e também o Ryan, não estavam conseguindo voltar para fechar a segunda linha e eles não estavam conseguindo fazer a dobra de marcação para que o Botafogo não tivesse superioridade. Então o Botafogo atacou por dentro, atacou por fora, atacou na bola aérea e o Vasco só assistiu. Veio o pênalti, o Alex Telles bateu, 1-0 Botafogo. Cenário muito parecido com o jogo contra o São Paulo. Não pelo que o Vasco jogou, porque contra o São Paulo o Vasco jogou o suficiente para vencer o São Paulo no primeiro tempo, mas sim por ter feito um pênalti logo aos 45 acréscimos ali e voltar para o intervalo. E aí o Fernando Diniz volta para o segundo tempo e eu acho mesmo que ele tinha que tirar o Tietê, porque o Tietê não foi bem. Ele foi o pior do Vasco em campo, mas ele volta com o Matheus França. Você não gostou? Aí ele comete um erro, Fernanda, porque mais uma vez ele dobra a aposta. Contra o São Paulo o Vasco estava perdendo, volta para o segundo tempo com 12, 13 minutos, estava bem no jogo. Aí ele vai, mexe, coloca o Matheus França. E veja bem, isso não é um problema do Matheus França. Ele só não é, na minha humilde visão, um segundo volante. Ele não é a camisa 8. Ele é um atacante que faz as 4 posições do ataque. Então, tecnicamente, ele até melhorou um pouquinho o jogo de saída de bola do Vasco. Mas, para marcar, que era o que o Vasco estava precisando, não tinha. O meio estava completamente espaçado. Então, ele tinha que ter colocado ali um jogador da posição. Seja o Hugo Moura, seja o Cocão, talvez o Paulinho. Mas não, ele coloca o Matheus França, que ele diz que tem treinado como segundo volante. Mas na hora do jogo, o Botafogo se sentiu extremamente confortável. O Botafogo falou, você vai tirar um volante para botar um meia, mesmo ele jogando de volante? Então beleza, eu vou esperar aqui na minha boa e vou esperar a transição. E foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo é um especialista em transição há muito tempo. Então é uma equipe que sabe que tem essas características de jogadores. O Ryan erra um passe lá no início da jogada, o Hugo Moura tá saltando linha, eu não sei porquê, depois que ele entra, ele vai lá pra frente, o Ryan erra esse passe, e aí o Botafogo vem na transição muito rápida, o Savarino encontra o Arthur, e o Arthur faz o segundo gol. O terceiro gol foi mais do mesmo, assim, no sentido de, o Vasco já estava nas cordas. É muito importante deixar claro que em nenhum momento dos 90 minutos o Vasco esteve perto de vencer o Botafogo. Em nenhum momento o Vasco foi superior ao Botafogo. Muito pelo contrário, foi um banho de bola do Alvinegro, um jogo em que o Vasco nem finalizar a gol conseguiu, e repito, para mim é a atuação coletiva. Coletivamente o Vasco, principalmente sem a bola, fez um jogo desastroso. Postura faltou também. Falta de senso de urgência, as derrotas, elas precisam ser lidas. O jogo contra o São Paulo é completamente diferente do que aconteceu contra o Botafogo. Ficou muito feio, principalmente pelo que o Botafogo vinha jogando anteriormente. Para quem assiste sabe que o Botafogo não estava bem. Sempre teve ótimos jogadores, mas não estava bem. E pro Vasco ficou uma exposição muito feia, Diniz vai ter trabalho. Fernandinho, eu posso pegar um gancho da sua pergunta que você fez ao Pedrosa em relação ao Diniz ter sido surpreendido? O problema não é o treinador ser surpreendido, porque isso faz parte do jogo. Cada um tem sua estratégia, não tem como se saber como o treinador adversário vai adotar a estratégia. O problema é você não sair dessa forma quando você é surpreendido. E o Diniz não soube fazer isso. Porque eu o acho Diniz, que ele como tentou, um bom treinador, mas eu acho que o Pedrosa vai, esse é o problema. Vai no ponto. Às vezes, ele tentou errado. Mas às vezes o treinador até mexe. Mas parece que falta no coletivo um senso de urgência deles mesmos. Porque eu vejo que às vezes o treinador mexe, às vezes mexe bem, mas quem entrou não deu certo. Às vezes o cara mexe mal, fez uma estratégia errada. Mas eu acho que ontem eu senti um Vasco muito apático. Eu tô falando dos jogadores. Eu também senti tudo. Eu também senti isso. Mas isso que o Pedrosa acabou de mencionar, assim, eu não entendo mais de futebol que o Fernando Diniz. Claro. Mas eu acompanhei a carreira do... exatamente. Eu acompanhei a carreira do Matheus França durante muito tempo. Para quem não sabe, ele é cria das categorias de base do Flamengo. E eu garanto, ele vai continuar insistindo no Matheus França como segundo volante e isso não vai dar certo. Não é do Matheus França. Então, assim, o que ele tentou ontem, e não deu certo. Espero que não se repita, porque não vai dar certo. Não é do Matheus França, não adianta ele pedir, exigir. Mas vou dizer, do vai Matheus se França. repetir.
Porque vai, se é pô. uma convicção dele, É como o isso. Hugo Moura, quando tem que ir pra zaga, ele quando É tem uma isso. convicção, é difícil de tirar da cabeça do Diniz. Se ele sente que aquilo tá sendo o que ele acha que é o correto, ô Pedrosa, é difícil Não, mas mudar, eu hein? acho que ele não pode continuar insistindo nesse erro. E aí eu acho que tem muito a ver, a gente não tem a possibilidade de conversar com o Fernando Diniz, mas o departamento de futebol, pelo menos questionar. Cara, você acha mesmo que ali é a melhor posição do Matheus França? Porque você ainda tá, na minha humilde visão, prejudicando um jogador verdade. que poderia ajudar lá na É. frente, na posição dele mesmo. Como ele ajudou em alguns jogos. Ele ajudou contra o Bragantino, ele ajudou contra o Fortaleza, ele foi bem contra o Botafogo lá na Copa do Brasil. Então assim, cara, eu acho que não só você abre o time, desconfigura o que o time estava fazendo, também acho. mas você também coloca um jogador, e repito, eu acho que hoje, no futebol, cada vez mais, o atleta que quiser jogar em alto nível, ele vai ter que aprender a fazer diferentes funções. Mas ele já faz diferentes funções. Sim. Ele faz 4 É funções, verdade. ele faz ponta esquerda, ponta direita, meio campo e atacante. Por que vai colocar ele numa quinta função que não é a boa dele? Mas eu repito, não é um problema do Matheus França ou o único erro do Diniz. O Vasco ontem, coletivamente, foi mal demais. Mas o Pedro, demais. eu acho que a gente não pode confundir convicção com falta de repertório. Não adianta a gente adotar um discurso, é a convicção dele. Não, ele tem que ter um repertório. Aí ele vai insistir numa convicção que a gente sabe que não dá certo. Não, todos nós concordamos que esses erros aí o campo fala, né? Tem uma É. hora que não dá. Tem coisa que você vai tentar e vai dar certo. Deu uma, deu duas, três, não deu certo, não tenta mais. Olha aqui, no lado do Fogão tem grandes destaques da partida. Eu falei do Barbosa, né? O Alex Telles, o Savarino, o Pedrosa brincou, mas com razão. O Alex Telles, pra quem não lembra, que foi o cara que no tempo normal da Copa do Brasil contra o Vasco fez um gol de pênalti e na hora da decisão por pênalti ele perde a cobrança dele e o Botafogo é eliminado. Então imagina a cabeça desse cara. Ele foi lá ontem, o placar 0-0, o Botafogo dominante, o gol era importante. No finalzinho do primeiro tempo, o último lance, o Alex Telles foi lá e marcou, fez o gol de pênalti. O Savarino também jogou muito. E os clássicos, esse clássico de ontem, esses dois jogadores tornaram-se líderes em número de participações em gol. O Savarino e o Alex Telles do Botafogo nesse ano. Ambos têm 6 gols e 7 assistências, ou seja, 13 participações no total. Quem vem logo atrás é o Arthur, que também marcou o seu gol ontem. Ele agora tem 6 gols e 5 assistências. Ô, Venê, a gente vê um Arthur ter 6 gols, tudo bem, o cara é atacante. O Savarino também, que ele é um cara bem goleador, a gente já entendeu isso na última temporada. Eu já falei isso aqui pra vocês. Ele tá no top 5 de jogadores com mais participações em gols na era SAF do Botafogo. Ele só perde pro Tiquinho Soares e pro Eduardo. E ele tá há menos tempo no Botafogo. Ele já tem essa coisa de fazer muito gol. Mas o Alex Telles, que é um lateral, tudo bem que é o batedor oficial, então a gente pensa que tem muito pênalti aí dentro. Mas jogadores que participam muito nessa fase ofensiva, né? O Alex Telles não é nenhuma novidade. Inclusive, ele bate falta muito bem também. Isso precisa ser mencionado. E sobre a responsabilidade que ele teve ontem após ter perdido um pênalti justamente contra o Vasco, eu tenho certeza que, experiente como ele é, ele nem lembrou desse pênalti perdido. Pior que lembrou, Vene. Será? Ele falou na entrevista, no intervalo. Ele comemorou assim, ó. Não, no intervalo ele falou, pô, pra mim também é muito importante, porque eu tinha perdido o pênalti contra o Léo Jardim. Doideira, né? E ele comemora com o dedo na mente. Ele é experiente. Eu tenho certeza que, assim, ele não ia deixar isso pesar na hora da cobrança e ele tem que ser mantido como cobrador oficial. Porque não adianta você achar que o cobrador ele vai fazer todos os pênaltis. Por exemplo, o Henrique Dourado, o Gabigol, que a gente sempre mencionou como os melhores, eles também perdem, porque o Alex Telles também não vai perder. Então faz parte perder. E ele tem que continuar cobrando, porque ele é o cobrador oficial e ele bate muito bem. Inclusive, ele mostrou isso ontem. E olha, pra quem não lembra, o Alex Telles fez um gol de pênalti na final da Libertadores. Sim. A gente tá falando de um cara que pega uma bola numa final de Libertadores com 1 a menos e faz um gol. Ele é um cara experiente demais, ele tem essa coisa do mental forte e acontece, uma hora ou outra você vai perder pênalti. Posso dizer, Pedrosa, naquela eliminação da Copa do Brasil, eu vi 0 torcedores cobrarem o Alex Telles. Ele foi o único que perdeu a cobrança e o Botafogo foi eliminado e todos os torcedores apenas se calaram, assim. Obviamente sentiram a eliminação, Sim. mas jamais colocaram na conta do Alex Telles. E ele é um cara muito querido. Bater 2 pênaltis contra o Léo Jardim é muito difícil, É verdade. né? Porque se você bater um e já converteu, É verdade. fica aquela coisa de, cara, vou bater no mesmo canto, não vou bater, Verdade. ele já me estudou e tudo mais, então é muito difícil. Ele O Alex é um Telles é pecador. um grande jogador, a história dele mostra isso. Mas ontem eu queria destacar também o Tuco Correia, cara. É impressionante a evolução Só que um esse cara tá minutinho, tendo. ô DJ Careca, bota na agulha aí, que ele vai falar o nome dele. Quando ele falar o nome dele, você pode dar o play, tá bom? Você queria falar de quem? Ou tá ok, Correia. DJ Careca? Tá ok?
Tá ok? Tá ok? Pode ser? Então vamos lá. Você queria falar de quem, Lucas Pedrosa? Tuco Correia. O pior que o Pedrosa é fãzaço Eu sou do fã, Justin cara. Bieber, cara. Eu sou fã. E não é por causa disso, mas ele merece também, cara. Merece. Jogou muito, né? Mais uma vez. Mas mais é uma vez. isso que eu ia falar. Não é que ele jogou muito contra o Vasco dessa vez. Eu vou lembrar uma coisa aqui, que talvez a própria torcida do Botafoguense não lembre. Contra o Vasco, no segundo jogo, ele jogou muito bem. Ele que sofreu o pênalti, inclusive. Então, pra mim, a história, a carreira dele também, já mostrava que ele era um jogador de alto calibre. Ele não tinha se encontrado, a adaptação do futebol brasileiro é complicada, mas ontem ele jogou muito. E digo mais, ele tem um refino diferente, tá? Tem. Ele não é jogador qualquer. Não ele é. é tecnicamente diferente. É um jogador que o Botafogo tem que apostar muito, porque eu tenho certeza que ele pode elevar o patamar mesmo nessa reta final de temporada. E até quando ele não fazia boas partidas, Vene, por exemplo, contra o Palmeiras no estádio Newton Santos, ele sofre um pênalti que não foi marcado. Ele é um cara que, mesmo quando ele não tá muito bem, ele sofre falta, ele sofre pênalti, ele é caçado, porque o Pedrosa traz um ponto, ele tem um refino diferente, ele é um jogador com muita qualidade. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo de adaptar, como diz a torcida do Fogão, adaptou, e eu acho que também tem um pouquinho da questão do sintético. Os jogadores que chegam, ele aos poucos vão pegando o sintético do Botafogo, né? Não é só sintético, né, Fernandinha? A gente tá falando de futebol brasileiro que tem suas particularidades, viagem. Tudo. Aí você vai jogar num gramado que é horrível em outros estádios. Então, assim, tem também o momento do Botafogo, isso precisa ser colocado no contexto. O momento é irregular e é óbvio que é muito mais fácil você chegar numa equipe que está já muito bem montada, estruturada. A tendência é que você renda muito mais rápido. E no caso do Tuco Correia, é um baita jogador. Inter de Milão não contrata qualquer jogador, gente. Se ele passou por lá é porque ele é bom jogador. Então a torcida do Botafogo tem que dar tempo ao tempo, tem que ter um pouco de paciência. E ele está mostrando que ele tem potencial. E a gente tem que entender que, às vezes, o jogador, algumas coisas vão moldando a fase deles. Ele não é uma porcaria ou ruim, mas algo está desconectado e precisa conectar. Por exemplo, vai ter um jogador que ele joga muito e um dia ele não vai jogar bem, ele não está num bom dia, aconteceu alguma coisa, ele sentiu alguma pressão, Confiança. enfim. É muita coisa no futebol, além da parte física intensa. O mental é uma coisa muito importante, sobretudo nesses tempos de muita cobrança, de rede social, de acesso à opinião. Se a gente for parar para pensar, antigamente a gente xingava no bar, na televisão, que ninguém escutava. Hoje, a opinião tem voz, as pessoas vão lá e às vezes até esculacham um jogador na rede social. Sabe quem deletou a rede social, né, Quem? recentemente? O Léo Ortiz. É mesmo? Ele deletou, ele saiu. E ele fala isso abertamente. Ele fala assim, não adianta você ter rede social, sendo que a mesma pessoa que te elogia após o jogo é a mesma pessoa que vai te xingar após um jogo ruim. Ô, Pedrosa, você falou que foi uma estratégia do Ancelottinho ontem entrar numa formação que a gente ainda não havia visto ali, com o Tuco, com o Savarino, e deu super certo. Você acha, pelo que você está percebendo do Ancelottinho, que para um próximo jogo, que é contra o Vitória fora de casa no domingo, ele vai repetir escalação? Porque eu tô sentindo que esse cara não repete escalação. Tudo bem que tem muitos desfalques, tá? Mas mesmo assim, o que você acha? Eu não acho que ele tem que mudar, a não ser que tenha algum tipo de suspensão, algum tipo de problema nesse sentido. Mas, cara, eu tava vendo o time do Botafogo ontem. Vamos lá. Léo Link, Vitinho, Alex Telles, Barbosa e David Ricardo. Ótima 10. linha de defesa. Marlon Freitas e Danilo. Ótimo também. Faltava o quê? Que eu falei aqui. O encaixe do Danilo. Ontem ele jogou bem. Pra mim, o Danilo fez um bom jogo ontem. Aí olha um pouco mais à frente. Savarino, o Tuco Correia e na direita o Santi Rodrigues, que pra mim é o melhor jogador do Botafogo com o David Ancelotti. E o Arthur Cabral. Tá faltando esse centroavante. Quem é o centroavante do Botafogo? Eu não sei quem é. Se é o Arthur Cabral ou se é o Cris Ramos. Eu acho que ainda tem um problema aí pra você pra resolver. O Tuco Correia pode fazer essa função de 9, mas eu acho que ele joga muito melhor quando ele vem de trás, porque ele tecnicamente é muito inteligente. Então, assim, de resto, pra que vai mexer nesse time? Eu acho que o Botafogo encontrou talvez a sua formação ideal diante dos desfalques que tem. E essa forma mais efetiva do 9, né, ou do Arthur Cabral ou do Cris Ramos, que uma hora é um, uma hora é outro, e a gente vê que a gente entende, percebe que são dois jogadores que podem entregar muito mais do que eles estão entregando. A gente sabe que são jogadores que têm muita qualidade, mas foi o que eu falei. Às vezes o tempero, o tempo, o dia e tudo mais, uma sequência, o cara tá um pouco sem confiança. O Botafogo é um dos times que mais cria, eu não sei se ainda é, o outro dia que eu olhei era, que mais cria no Campeonato Brasileiro, criar chances. E não é nem, sei lá, o melhor quinto ataque. Ou seja, é pouco efetivo o ataque. Cria, tem volume, tem bom jogo. E aí a gente brinca, tá numa vaga da Libertadores desde o início. Por quê? Porque o time é uma porcaria? Claro que não, mas dá muito mole. E essa parte
pouco efetivo, às vezes, o Essa, Botafoguense inclusive, é a paga minha o grande preço. crítica ao Ancelotti. Ele não tem padrão de jogo. Regularidade. Ele é muito irregular. O trabalho dele é irregular. Fez um grande jogo contra o Vasco. Fica a expectativa como vai ser o jogo contra o Vitória. E aí a expectativa é, qual será? Porque o torcedor alvinegro não tem como ter certeza que vai jogar bem. O Vasco chega baleado pro próximo jogo, Pedrosa? Pelo contrário, chega reforçado, né? O Vasco jogou sem o Nuno e sem o Paulo Henrique ontem. Então, assim, são dois jogadores que fazem muita diferença. Primeiro que o Nuno é inteligentíssimo. Ele é um jogador diferente. Ele é diferente. Ele pode não ter Ele a fez muita falta. melhor Ele aptidão faz. física, mas ele sabe exatamente o que o jogo pede. Ele é um cara que foi criado no futebol europeu, no futebol português, que a gente elogia sempre aqui. A escola tática do futebol português é muito impressionante e ele é muito inteligente. Aí, quando você olha o Carlos Andrés Gomes, ele tem tudo, potência, força, ele corre, mas ele não tem a inteligência do Nuno. Então ontem o Vasco sofreu muito por conta disso também, porque o Nuno é um cara que fecha espaço e ele também divide a responsabilidade de criação com o Coutinho. Quando ele divide essa responsabilidade, o Vasco tem outras formas de atacar. E o Paulo Henrique eu não preciso nem falar, né? O melhor lateral direito do Brasil, qualquer time sentiria essa falta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.